Hoje a gente está aqui na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e vamos entrevistar a professora e doutora e comunicóloga Camila Cabello sobre a questão das manifestações culturais como forma de protesto. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre as manifestações culturais, o que são elas? Manifestações culturais são formas de expressões artísticas e populares, né, que são usadas de alguma maneira para comunicar algo, né, ou para resistir a algo, ou para se colocar diante de algo. Essas manifestações elas surgem de diversos contextos e assumem diversas formas dentro da sociedade, como música, dança, teatro e até a moda, né? E cada uma delas usa símbolos diferentes para representar coisas diferentes diante das causas a que elas se referem. Como você vê a evolução da arte como forma de ativismo social e ambiental ao longo dos anos? Historicamente, a arte tem desempenhado um papel muito importante nos movimentos de resistência, né? Então, a gente vê exemplos como, por exemplo, o tropicalismo e a música popular brasileira durante os anos 60 e 70, como movimento de uma manifestação popular de resistência à ditadura, né? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, o hip hop, o movimento hip hop nos anos 70, como manifestações culturais de resistência, né, à exclusão e à desigualdade social. Quais características da comunicação e da arte as tornam especialmente eficazes para abordar temas de preservação ambiental e direitos humanos? Bom, a arte ela tem por si só diversas formas de expressão, diversos recursos, instrumentos que tornam viável abordar qualquer assunto, na verdade, né? Mas para situações climáticas, ela permite a gente recriar cenários onde a gente possa imaginar situações ou refletir sobre situações que estão acontecendo no mundo. Você pode compartilhar exemplos de obras ou movimentos que causaram grande impacto na conscientização ambiental? A gente tem algumas obras que causam impacto nessa perspectiva ambiental, como, por exemplo, uma obra no Museu da Manhã que chama A Maré, que é uma obra onde o mar é composto de plástico, né? Uma praia reproduzida e o mar é composto de plástico. Então, traz a discussão sobre a poluição dos oceanos e sobre o destino a que nós estamos previstos aí, dado o descuidado que a gente tem com os nossos oceanos, né? Além disso, tem uma outra que se chama Ice Watch, do Olafur Eliasson, que ele trouxe blocos de gelo do Ártico para lugares que são grandes cidades, grandes polos urbanos, para que as pessoas observem aquele gelo derretendo em tempo real e tenham uma conscientização sobre o aquecimento global e sobre o derretimento das calotas polares, né? Então são obras bem legais aí para a gente pensar essa representação sobre as questões ambientais. Na sua opinião, como a arte contribui para ampliar o diálogo entre diferentes grupos sociais sobre questões ambientais? A arte e as manifestações culturais, elas são veículos poderosos para a conscientização ambiental, porque elas inspiram reflexão, elas inspiram ação, elas promovem novas ondas de comportamento que são capazes de alterar a realidade, né? Então elas podem ser consideradas motores propulsores para modificação da realidade. A ocupação de espaços públicos pela arte pode gerar maior engajamento nas causas ambientais? De que forma que isso ocorre? A gente tem essa linguagem, essa forma de fazer arte que chama site specific, que a gente tem o uso desses grandes locais públicos para que se faça obras de arte, né? Então a gente tem um monte de exemplos interessantes, como por exemplo um artista que eu
não me lembro o nome, mas que ele embrulhou prédios com tecido. A gente tem outro artista que colocou uma instalação que é um bloco de aço no meio de uma praça, né? Então a gente tem esses modos de fazer arte que são impactantes. Então quando se pensa eles para questões ambientais, a gente pode ter uma eficácia bem bacana, porque a gente traz a arte para o espaço público, ao invés de esperar que o público venha até o museu para ter contato com aquela mensagem, né? Então a gente está tornando a arte mais acessível e a sua pauta mais acessível ao público. Quais desafios os artistas enfrentam ao integrar temas de sustentabilidade nas suas obras? Os desafios que os artistas enfrentam para abordar temas de sustentabilidade nas obras, eles são muitos, né? Um é o fato de que se você vai usar, por exemplo, um espaço público para fazer um site específico, você precisa do espaço público, e aí não é fácil você conseguir uma autorização para você fazer intervenções gigantes ou de um tamanho significativo no espaço público, né? Além disso, tem a questão de como lidar, como manejar os próprios instrumentos, né? A gente vai ter, por exemplo, uma instalação numa Bienal, que já nem lembro qual e também já nem lembro mais qual artista, mas a gente era de uma artista latina, uma estufa feita dentro do pavilhão da Bienal com diversas plantas que era uma arquibancada, duas arquibancadas assim de plantas, a gente passava no meio, e aí era justamente para pensar a questão de sustentabilidade, de como a gente está produzindo os nossos alimentos, e ali aquele manejo das plantas vivas para fazer a obra de arte era bem difícil, né? Dava um trabalho aí. Como o ativismo ambiental é percebido em grandes eventos culturais, como festivais de música, em comparação com o impacto da arte urbana em comunidades locais? Eu imagino que tenha uma boa receptividade, porque são causas que tocam todas as pessoas, né? A gente tem uma parcela de negativistas da sociedade que não se importa com isso, mas essa parcela normalmente é uma parcela de gente que é poderosa, que está nas grandes corporações, que realmente não tem interesse em tratar essa pauta, as pautas ambientais, né? Então, quando você fala de público geral, acho que a recepção deve ser bem bacana, deve ser bem acolhida, né? Mas quando a gente fala nos negacionistas, nos poderosos, aí outra coisa. Como você enxerga a colaboração entre artistas e movimentos sociais na criação de intervenções que sensibilizem sobre a crise climática? Os movimentos sociais, eles estão muito presentes nos movimentos artísticos, né? Se você der uma volta numa Bienal de arte nesses últimos tempos, você vai perceber o quanto que os movimentos sociais estão ocupando os espaços artísticos da nossa sociedade, né? Então, são duas vertentes da sociedade que se conversam muito bem, justamente porque nós estamos falando em uma expressão que é a arte, que é a cultura, que vem dizer o que esses movimentos sociais querem nas suas pautas, né? Então, são duas vertentes que se fomentam aí. Muito obrigada, Camila, pela entrevista. Voltamos com vocês aí no estúdio.